E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel falando. Já larga aquele like aí no vídeo. Se ainda não acompanha o nosso trabalho, se inscreve aí no canal. Não esquece de ativar o sininho para ser notificado a cada novo vídeo, porque toda segunda-feira tem resenhas de HQ como essa aqui, além de toda quarta-feira o Formiga na Tela. Eu tenho aqui hoje Mocha Dick, a Lenda da Baleia Branca, lançado pela Conrad, e duas coisas que eu já tenho que destacar, né, que eu acho simplesmente ótimas, né, nesse lançamento. Uma, que é uma HQ que foge aí desse eixo norte-americano, europeu, que o mercado, entre aspas, mercado brasileiro está mais ou menos acostumado, né? Hoje a gente tem bastante argentino também, mas dificilmente foge-se disso. E a Conrad trouxe para nós um quadrinho do Chile, tá? A gente sempre comemora quando aparece alguma produção digna de nota fora desse eixo aqui que eu já falei. Já teve um vídeo aqui sobre o Horror Cósmico, que é um quadrinho da Finlândia, eu vou deixar o card aí caso você não tenha visto. E Mocha Dick também tem a particularidade editorial de trabalhar em um formato que não é muito usual aqui pelo menos nas editoras brasileiras, quando lançam edições fechadas como essa, que é trabalhar com capa cartão, um papel um pouco mais, na falta de uma palavra melhor, modesto. E isso impacta sim no preço final, conforme você pode ver. Aí eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O Mocha Dick ele tem um preço mais acessível aí, e eu acho isso muito bacana, tá? Então já dois pontos positivos, eu nem comecei a falar sobre o que é essa história. Mocha Dick, se você mora no planeta Terra há bastante tempo, você já associou a Moby Dick, evidentemente. E se você já leu a obra do Herman Melville, se você tem algum conhecimento sobre isso, você sabe que existe uma relação entre o clássico da literatura Moby Dick e a tragédia do baleeiro Essex, lá por volta de 1820, aonde um cachalote enfurecido atacou um baleeiro, né, um comportamento que não era muito comum, e deixou um grupo à deriva. Essas pessoas penaram muito para sobreviver, envolveu até canibalismo e tal. E aí ficou para a história, inspirou um grande romance. Aí, porém, Moby Dick também deve muito a Mocha Dick, que não é uma criação exclusivamente da cabeça dos seus autores aqui, o Francisco Ortega e o Gonzalo Martínez, porque trata-se de uma lenda que já existia, que se entrecruza com a tragédia do Essex em 1820. E aqui, o que o Ortega, né, no caso o roteirista, ele faz é cruzar as duas coisas, a lenda e a tragédia do Essex. Então, esse cruzamento, é claro, ele é costurado através da ficção, ele cria personagens para juntar uma coisa com a outra, e o resultado é nada menos que maravilhoso, tá? Textualmente, eu adorei Mocha Dick, eu achei uma história assim absurdamente envolvente. Ajudou o fato de eu conhecer Moby Dick, é claro, e também ter lido o livro do Nathaniel Philbrick, né, No Coração do Mar, que é a história da tragédia do baleeiro Essex. Mas eu acho que todo mundo aqui que pegar essa HQ vai conseguir se identificar, porque tem algumas coisas que são muito, muito legais, sacadas bacanas dramaticamente falando. A começar que é uma história de flashback, tá? É uma história muito emotiva, é uma história que envolve o flashback. Não vou dar muitos detalhes, tá? As páginas que eu vou abrir, elas não vão trazer muitos detalhes. Isso aqui é o começo da história, tá? Esta baleia encalha na costa chilena, e o pastor local, que é um estrangeiro, ele já bem idoso, ele é chamado para ver aquilo, porque segundo o povo ali, ele tem mais sabedoria, ele saberia o que aquilo significava. E chegando lá, ele saúda essa baleia encalhada como se fosse um velho amigo. E aí isso vai puxar uma história de um jovem, no caso ele, que era de uma família abastada, mas que foi alocado em um baleeiro como uma experiência de formação, porque a família queria que ele conhecesse o mundo, embora o ofício de baleeiro não fosse algo do seu interesse.
E lá ele vai conhecer um rapaz da etnia Mapuche, que são indígenas da região do Chile, que tem uma crença em torno de uma divindade do mar que circula, no caso, uma baleia, evidentemente, que circula a ilha de Mocha. Então, daí vem o nome, Mochadik. Esse nome, inclusive, e toda essa contextualização histórica que eu tô fazendo aqui, ela está bem detalhada aqui no final. Tem até glossário de vários termos que aparecem aqui, mas tem uma contextualização muito oportuna aqui do Francisco Ortega, que vai trazer muita luz, vai... como é que se diz? Complementar sua experiência aqui, tá? E enfim, depois da tragédia, porque o baleeiro em que esse rapaz e seu amigo estão servindo, no caso, eles vão cruzar com os náufragos do Essex. É aqui que a ficção faz um cruzamento com a realidade. E sendo a tragédia do Essex algo tão brutal, um negócio que ninguém de fato esperava que acontecesse, o trauma que isso gerou em uma economia baleeira, por assim dizer, houve uma recompensa que foi colocada pela cauda desta baleia branca, que automaticamente é associada pelo rapaz Mapuche a Mochadik. E, enfim, justamente em um momento em que a caça baleeira acaba entrando em, como é que se diz? Numa atividade que ameaça de fato acabar com a espécie marítima, porque eles simplesmente acabam os escrúpulos de matar fêmeas, grávidas, filhotes, etc. Né? Coisas que antes eram proibidas nesse caso, mas aqui o ofício já começa a tomar essas liberdades, e isso é óbvio. Ele incomoda o rapaz que vê nesses animais algo sagrado, e principalmente no animal Mochadik, que é algo sagrado para o povo dele. E justamente você tem aqui o Caleb, né, que é o personagem principal, que é quem narra a história. Como ele é um pouco mais erudito, né, do que as outras pessoas, ele percebe realmente o perigo que existe. Então tem uma mensagem bem forte, né, ecologicamente falando, mas ela não fica só nisso, tá? Então os dois rapazes, como essa história não se desenvolve somente no mar, esses dois rapazes eles vão sair desse navio, eles vão até o Chile, depois eles vão tomar outro navio para evitar que o baleeiro, outros baleeiros no caso, matem a tal da Mochadik. Então as motivações elas acabam, como é que se diz? Saindo de um clichê, porque quando você vê a capa parece que é simplesmente uma história de caça-baleia. É também, mas essa não é a motivação dos personagens, tá? Ela não é uma história de busca obsessiva, como é o caso da própria Moby Dick. Não é também uma história de sobrevivência, como é a do baleeiro Essex narrada em No Coração do Mar. Mas ela é muito mais do que isso. Eu acho que ela consegue juntar várias coisas assim, inclusive elementos da cultura Mapuche, que são muito legais aqui. Eu não fazia ideia de várias coisas que eu li aqui, e acabei depois indo pesquisar e fiquei de fato encantado, tá? Eu não quero falar muito mais, né? Vou comentar sobre a arte, porque isso também precisa ser falado. Essa arte do Gonzalo Martinez eu acho muito legal, esses traços fortes, fechados aqui, que me lembram muito alguns italianos da Bonelli. Me lembrou muito a arte dos primeiros números do Dragoneiro, que me agrada bastante. Eu curto muito esse estilo, tá? Então, entretanto, se você não se sente tão à vontade com esse estilo, eu acredito que a parte textual de Mochadik vai te conquistar, porque é uma história muito bem feita, muito bem contada. Falar cinematográfica é um clichê no caso, mas eu acho que ela cabe muito bem aqui, porque ela é muito bem conduzida, ela é muito eficiente, tá? No final, não vou mostrar as páginas finais, é claro, tá? Mas
eu vou dizer que o final de fato me emocionou. Eu tenho assim fortes motivos para recomendar essa HQ. Eu acho que facilmente, a gente está perto do final do ano, acho que facilmente é um dos melhores álbuns que eu li esse ano. E fica aí a recomendação. Mochadik, da Conrad. Adorei. Compra aí, tem o link na descrição do vídeo, assim como eu vou colocar também o link para o livro No Coração do Mar, caso você queira saber mais sobre isso. E é claro, né, tem o Moby Dick do Chaboté também, sabe? Todas essas obras elas são de alguma forma complementares, tá? Então é isso. A gente volta na semana que vem e boa leitura.